Quando a ansiedade destrói sua paz, esta oração faz o Espírito Santo tocar sua mente e te acalmar. Você pode estar parado por fora, mas correndo por dentro. Pode estar sentado, com os olhos fixos em algo, mas a alma atravessando 1000 cenários ao mesmo tempo. Imaginando possibilidades, antecipando dores, tentando se prevenir de futuros que talvez nem venham. Sua mente te leva para longe do presente, para longe do descanso, para longe da paz. E isso cansa. Cansa profundamente. Não um cansaço que o sono resolve, mas aquele que segue com você mesmo depois de uma noite inteira de olhos fechados. Porque o corpo pode dormir, mas a alma ansiosa não para. Há quem ache que a ansiedade é só preocupação comum, mas quem sente, sabe. É uma inquietação constante. É como se uma parte de você estivesse sempre em estado de alerta, pronta para lutar ou fugir, mesmo quando tudo está aparentemente bem. É como se o coração estivesse sempre esperando o pior. E quando o coração espera o pior, a fé se cala. E quando a fé se cala, a alma começa a correr sozinha, sem direção, sem fôlego, sem descanso. E é nesse corre-corre interior que muita gente tenta se esconder de Deus. Porque não consegue parar. Não consegue aquietar a mente o suficiente para ouvir o que o Espírito quer dizer. O barulho dentro é tão alto que a voz suave do Senhor parece distante. Mas hoje, essa voz está chamando você. Está chamando com mansidão. Não com exigência, mas com amor. Não com cobrança, mas com cuidado. O Espírito Santo está dizendo: você não precisa mais correr. Eu estou aqui. Eu cuido de você. O problema é que quem corre por dentro geralmente corre por medo. Medo de perder, medo de fracassar, medo de não ser suficiente, medo de ser deixado para trás. E quando esses medos tomam conta da alma, a pessoa passa a viver para tentar evitar a dor. E o foco da vida deixa de ser a promessa e passa a ser a proteção. Só que essa proteção é frágil. Porque vem da mente humana, não da presença de Deus. Vem de planos, não de fé. E o que nasce da ansiedade nunca traz descanso, só mais correria. Mas existe um outro caminho. Um caminho que não exige mais força, nem mais velocidade. Um caminho que começa justamente quando você decide parar. Parar por dentro. Parar de lutar contra o que você não pode controlar. Parar de tentar prever o que só Deus pode revelar. Parar de correr para todos os lados, quando o único lugar que você realmente precisa estar é no colo do Pai. Jesus fez esse convite. Ele não disse: venham a mim os que têm tudo sob controle. Ele disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque ele sabia que haveria dias em que a mente se tornaria um campo de batalha. Sabia que haveria dias em que a alma gritaria mais alto que a fé. Sabia que haveria dias em que você tentaria seguir em frente com os pés firmes, mas com o coração desmoronando por dentro. E foi para esses dias que ele prometeu descanso. Mas esse descanso não é automático. Ele é ativado quando você atende ao chamado. Venha a mim. E para ir até ele, é preciso parar. Hoje, o Espírito Santo está estendendo a mão a você. Não para que você corra mais, mas para que você descanse, para que você respire, para que você se renda. Você não precisa provar nada para Deus. Não precisa apresentar planos perfeitos. Não precisa esconder seu cansaço. Ele vê a corrida da sua alma. Ele ouve os gritos que ninguém mais escuta. Ele percebe as tensões internas que você disfarça com sorrisos. E ele diz: filho, filha, pare. Deixe-me cuidar da sua mente. Deixe-me ocupar o lugar que a ansiedade tomou. Essa é a porta de entrada para o milagre. A decisão de parar, de deixar Deus assumir, de silenciar as próprias estratégias para ouvir a direção do alto. Porque onde termina o seu controle, começa o agir de Deus. E onde termina o seu barulho, começa a paz, que excede todo entendimento. Você já correu o suficiente. Já tentou ser forte sozinho por tempo demais. Agora é hora de parar. De deixar que o Espírito Santo toque sua mente, acalme seus pensamentos e mostre que a verdadeira segurança não está no que você prevê,
mas em quem caminha com você. E Ele está aqui, esperando apenas que você pare, para ser restaurado. O ciclo oculto. Como o medo alimenta os pensamentos que você não controla. Há um ciclo invisível que prende muitas mentes sem que elas percebam. Um ciclo que começa com um simples medo e termina com pensamentos que parecem não ter mais freio. Primeiro vem a preocupação, depois a imaginação faz o resto. E quando você se dá conta, já está vivendo dentro de cenários que nunca aconteceram, sofrendo por coisas que talvez jamais venham a existir. Esse é o mecanismo silencioso da ansiedade. Ela não entra gritando. Ela entra sussurrando dúvidas. Mas quando cresce, domina a mente inteira. O medo não vive sozinho. Ele sempre chama os pensamentos para fazer companhia. E os pensamentos, quando se alinham ao medo, deixam de ser ferramentas de reflexão e passam a ser armas de acusação. Eles começam a dizer que você não vai conseguir, que vai falhar de novo, que nada vai mudar, que Deus está demorando demais. E quando essas vozes internas se repetem, criam uma atmosfera dentro da mente. Uma atmosfera de insegurança, de tensão constante, de expectativa negativa. É assim que a ansiedade se fortalece. Não porque você quer, mas porque sua mente foi treinada a responder ao medo. Mas aqui está uma verdade que pode mudar tudo. Pensamentos não são apenas reações emocionais. Eles também são campos espirituais. A Bíblia diz que, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso significa que aquilo que ocupa sua mente molda sua vida. Se o medo ocupa, a vida se torna limitada. Se a fé ocupa, a vida se expande. O problema é que, quando estamos ansiosos, não percebemos que já estamos presos num padrão espiritual de repetição. Pensamos as mesmas coisas, tememos as mesmas perdas, esperamos os mesmos finais ruins. E, sem perceber, começamos a viver presos a um roteiro que nunca foi escrito por Deus. O inimigo conhece esse mecanismo. Ele sabe que não precisa destruir você de uma vez. Basta cansar sua mente todos os dias. Basta alimentar o medo com pequenas dúvidas. Basta fazer você duvidar do amanhã, questionar suas escolhas, temer o futuro. Porque uma mente cansada perde a capacidade de ouvir Deus. Uma mente confusa perde a sensibilidade espiritual. E quando isso acontece, a pessoa continua indo à igreja, continua orando, continua buscando, mas por dentro vive em alerta permanente, como se estivesse sempre prestes a perder algo. Talvez você esteja vivendo exatamente assim. Não porque falta fé em você, mas porque o medo aprendeu a falar alto dentro da sua mente. Ele virou um hábito, um reflexo automático. Qualquer situação nova já gera tensão. Qualquer silêncio já vira ameaça. Qualquer espera já se transforma em angústia. E você começa a acreditar que essa é a sua personalidade, que você sempre foi assim. Mas não é verdade. Isso não é quem você é. Isso é apenas um padrão que pode ser quebrado. O Espírito Santo não entra apenas para consolar. Ele entra para reprogramar. Ele não vem apenas acalmar emoções. Ele vem alinhar pensamentos com a verdade de Deus. Onde antes havia repetição de medo, ele começa a plantar repetição de promessa. Onde antes havia expectativa negativa, ele começa a construir esperança. Mas isso só acontece quando você decide interromper o ciclo. Quando você para de alimentar o medo com sua atenção. Quando você para de negociar com pensamentos que não vêm de Deus. Quando você decide dizer, mesmo em silêncio, esse pensamento não me governa. Minha mente pertence ao Senhor. É nesse ponto que a batalha muda de nível. Você deixa de ser apenas alguém que sofre com a ansiedade e passa a ser alguém que confronta a ansiedade com fé. Não com gritos, não com força própria, mas com posicionamento espiritual. Porque a mente que se rende a Deus não é mais território livre para o medo. Ela passa a ser morada da paz. Talvez hoje você perceba algo que nunca tinha notado. Que sua ansiedade não surgiu do nada. Ela foi sendo construída pensamento por pensamento, medo por medo. Mas a boa notícia é que, da mesma forma que ela foi construída, ela também pode ser desmontada.
E o Espírito Santo quer começar esse processo agora. Ele quer quebrar esse ciclo oculto, quer libertar sua mente dessa prisão invisível, quer te ensinar a pensar de novo, não segundo a lógica do medo, mas segundo a verdade da palavra. E quando essa mudança começa, algo profundo acontece dentro de você. O barulho diminui, a tensão se dissolve, a alma começa a respirar de novo, porque quando o medo perde espaço, a paz encontra lugar. E quando a paz encontra lugar, a mente deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um lugar de descanso. Mas ainda há algo que mantém esse ciclo ativo em muitas pessoas. Algo que parece inofensivo, mas que destrói a paz lentamente. No próximo momento, você vai descobrir por que a sensação de urgência tem sido uma das maiores inimigas da sua tranquilidade espiritual. O veneno da urgência, quando a mente acredita que tudo precisa acontecer agora. Há uma inquietação silenciosa que corrói a alma por dentro. Não é o medo do fracasso, nem a dor do passado. É algo mais sutil, mais moderno, mais disfarçado de produtividade e responsabilidade. É a urgência. A sensação de que tudo tem que ser agora, que se não for hoje, não serve. Que se demorar é porque Deus se esqueceu, que se atrasar é porque algo deu errado. Essa urgência não grita como o desespero, mas aperta o peito como um sussurro contínuo. Você está atrasado. A mente ansiosa não vive apenas de pensamentos catastróficos. Muitas vezes, ela se alimenta de pressa. E essa pressa nasce de uma mentira. A de que você está perdendo tempo, de que todos estão avançando e você está ficando para trás, de que a sua vida está travada porque você não orou o suficiente, não fez o suficiente, não acreditou o suficiente. E então, você tenta correr contra o tempo. Acorda pressionado, vive acelerado, dorme exausto. E mesmo assim, sente que não foi suficiente, que algo ainda ficou para trás, que você ainda não está onde deveria estar. Mas quem disse que era para ser agora? Quem determinou esse tempo que você se cobra? Quem definiu esse relógio que te julga em silêncio? A urgência é uma arma sutil do inimigo para tirar você do ritmo do céu. Porque Deus não trabalha na frequência da ansiedade. Ele trabalha na frequência da eternidade. E onde há eternidade, há descanso. Onde há paz, há tempo. Onde há presença, não há pressa. Jesus nunca foi dominado pela urgência. Mesmo cercado de multidões, ele andava com calma. Curava com atenção. Parava para ouvir. Atrasava-se aos olhos humanos, mas chegava exatamente na hora certa para manifestar a glória do Pai. Ele não correu para ressuscitar Lázaro. Esperou 4 dias, porque a pressa humana não dita o ritmo do céu. Deus nunca está atrasado. Ele está preciso. Quando você começa a medir a sua vida pelo tempo das redes sociais, pelo progresso dos outros, pelas cobranças internas, você cria uma urgência falsa, uma expectativa que não veio de Deus, mas de comparações, e essa expectativa vira cobrança. A cobrança vira ansiedade, e a ansiedade sufoca a paz. De repente, você não consegue mais descansar nem quando está tudo bem, porque sua mente aprendeu a viver esperando o próximo passo. E se o próximo não vem no seu tempo, o coração se desespera. Mas existe uma cura, e ela começa com uma decisão simples e poderosa: confiar. Confiar que Deus sabe o tempo, que Ele está trabalhando enquanto você dorme, que Ele está organizando respostas enquanto você ainda ora, que Ele não se esqueceu, não se perdeu, não desistiu, só está conduzindo tudo no ritmo certo, e esse ritmo nem sempre é o seu. A paz não vem quando tudo se resolve. A paz vem quando você para de tentar resolver tudo fora do tempo, quando você entrega de verdade o controle, quando você deixa de medir sua vida por comparações e começa a descansar no fato de que Deus tem um plano, e que esse plano não será apressado nem adiado, mas cumprido exatamente como Ele prometeu. Talvez a sua urgência seja fruto de medo, medo de perder oportunidades, medo de não ser aceito, medo de não dar tempo. Mas Deus não trabalha com base no medo. Ele opera com base no amor. E o amor
lança fora todo medo. Quando você se sente amado, você não corre para merecer. Você descansa porque sabe que já foi aceito. Quando você confia na soberania de Deus, você não acelera. Você caminha com Ele. Hoje, o Espírito Santo quer te libertar dessa urgência que te cansa. Ele quer te mostrar que você não está atrasado, que sua vida não está fora de rota, que Ele não esqueceu do que te prometeu, que há um tempo certo para todas as coisas, e que a paz que você procura não virá quando tudo se alinhar do lado de fora, mas quando seu coração se alinhar com o tempo do céu. No próximo momento, você vai descobrir que a paz que você tanto busca não é um sentimento passageiro, mas uma pessoa real. Uma presença que, quando entra, transforma completamente a atmosfera da sua mente e da sua alma. Quando o Espírito Santo visita a mente, a paz como pessoa, não como sensação. A maioria das pessoas busca a paz como quem busca um alívio, um intervalo, um momento de descanso entre uma luta e outra. Elas pensam na paz como um sentimento bom que vem e vai, dependendo das circunstâncias. Quando tudo está calmo, elas dizem, estou em paz. Quando algo sai do controle, a paz parece desaparecer. E é assim que muitos têm vivido, escravizados por um ciclo de paz e caos que se alternam de acordo com o que acontece ao redor. Mas essa não é a paz que Deus prometeu. A paz de Deus não é uma sensação. A paz de Deus é uma pessoa. E essa pessoa se chama Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra, ele não traz apenas conforto. Ele traz governo. Ele não apenas acalma emoções, ele assume o controle da atmosfera interior. Ele não se limita a tocar, ele habita. E onde ele habita, o medo não permanece. Onde ele reina, a confusão perde força. Onde ele repousa, a mente se reorganiza. Porque ele não é uma ideia, ele é Deus. E Deus não visita para aliviar, ele entra para transformar. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. E foi ele quem prometeu. Eu lhes deixo a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Veja, ele não disse, eu deixo uma sensação boa. Ele disse, a minha paz. Porque essa paz é parte dele. É a presença dele. E quando o Espírito Santo nos é dado, essa paz se torna acessível, constante, firme, mesmo em meio ao caos. Não por causa do que sentimos, mas por causa de quem está presente. É por isso que há pessoas que enfrentam as maiores tempestades e, mesmo assim, parecem serenas. Não porque são emocionalmente superiores, mas porque têm comunhão com aquele que não se abala. A paz que excede todo entendimento não é compreendida, ela é experimentada. E só pode ser experimentada por quem se abre para receber o Espírito Santo como companheiro constante, não como visitante esporádico. O Espírito Santo visita mentes, ele se move dentro de pensamentos, ele realinha raciocínios, ele expele vozes que não vêm de Deus, ele silencia mentiras que foram cultivadas por anos. E ele faz tudo isso com mansidão, não com imposição, mas com presença. A paz que ele traz não é imposta pela força, ela é aceita por rendição. E é por isso que tanta gente continua sem paz, porque não aprendeu a se render. Rendição é a chave. Quando você entrega sua mente, seus pensamentos, suas interpretações e conclusões ao Espírito Santo, ele começa a habitar onde antes só havia medo. E ele não divide espaço com a ansiedade, ele ocupa, ele governa, ele preenche. A paz que vem dele não depende do que acontece do lado de fora, porque ela brota do lado de dentro. É uma presença constante, mesmo quando tudo muda ao redor. E essa presença não é seletiva, ela está disponível para todos que pedirem. Jesus disse que o Pai dá o Espírito àqueles que o pedem. Ele não resiste a corações sinceros, ele não ignora mentes cansadas, ele não abandona quem o busca de verdade. Se você quiser, ele virá. Se você se abrir, ele entrará. E quando ele entra, tudo muda. Talvez você esteja tentando alcançar a paz como quem tenta segurar a água com as mãos. Você a sente por um instante, mas ela escapa. Isso acontece porque você está buscando um estado,
quando deveria estar buscando uma presença. O Espírito Santo não quer te dar apenas um alívio. Ele quer te dar uma nova mente, uma nova maneira de pensar, uma nova forma de ver, uma nova forma de viver. E essa nova forma começa com um convite. O convite para que Ele habite, para que Ele reine, para que Ele seja mais do que um recurso nos dias maus. Que Ele seja o centro, que Ele seja o conselheiro, o amigo, o pastor da sua alma. Porque quando Ele ocupa esse lugar, a mente se alinha, os pensamentos se acalmam, a alma respira. Agora que você entende que a paz não é um sentimento que se busca, mas uma presença que se recebe, é hora de orar. Mas orar de um jeito diferente. Uma oração que não nasce da pressa, nem do medo, nem da urgência, mas do desejo profundo de se alinhar com o céu. Porque quando a oração é guiada pelo Espírito, ela não apenas toca Deus, ela transforma você. A oração que realinha os pensamentos com o céu. A maioria das orações nasce de uma necessidade. É quando a dor aperta, quando o medo cresce, quando o tempo corre e as respostas não chegam. É nesse momento que a boca se abre e a alma clama: Senhor, me ajuda. E sim, Deus ouve esse clamor. Ele se importa. Ele se move em resposta a corações quebrantados, mas há um nível mais profundo de oração. Um lugar onde a oração deixa de ser apenas um pedido por alívio e se torna um realinhamento completo da mente com a verdade do céu. E é esse tipo de oração que silencia a ansiedade de verdade, porque a ansiedade não nasce do que está ao redor, ela nasce da forma como interpretamos o que está ao redor. Dois olhares podem ver a mesma situação e reagir de formas opostas. Um vê ameaça, o outro vê oportunidade. Um vê abandono, o outro vê preparação. A diferença não está no cenário, mas na mente que o interpreta. E por isso a oração precisa ir além das palavras. Ela precisa reprogramar os pensamentos, realinhar os olhos da alma, corrigir a rota interior. Romanos 12 diz: transformem-se pela renovação da mente. E isso não acontece com esforço humano. A mente só se renova quando entra em contato profundo com a presença de Deus. E é na oração sincera, rendida, sem máscaras, que esse contato se intensifica. Mas não pode ser qualquer oração, não aquela cheia de repetições automáticas, não aquela conduzida pela ansiedade que tenta convencer Deus a agir mais rápido, mas a oração que começa com: Senhor, me alinha ao teu pensamento. Tira de mim tudo o que te contradiz. Substitui os meus pensamentos ansiosos pela tua verdade. Essa oração tem poder, porque ela desmonta argumentos internos. Ela quebra fortalezas mentais que o medo construiu. Ela identifica padrões de pensamento que parecem normais, mas que silenciosamente contradizem a palavra. É uma oração que não apenas espera por milagre do lado de fora, mas que implora por transformação do lado de dentro. E Deus honra esse tipo de oração, porque ela revela maturidade. Ela mostra que você não quer apenas um Deus que resolva problemas. Você quer um Deus que transforme quem você é. Quando a oração realinha seus pensamentos com o céu, você começa a pensar como Jesus, a enxergar como Ele enxergava, a responder como Ele respondia. Isso não é religiosidade. Isso é comunhão profunda. É intimidade que gera semelhança. E quando você pensa como Ele, a ansiedade perde sua base. Porque a mente de Cristo não alimenta preocupações. Ela vive ancorada na confiança plena no Pai. Mas para viver esse tipo de oração, é preciso entrega. É preciso dizer: Senhor, muda o meu jeito de pensar. Mesmo quando isso significar abrir mão de interpretações antigas, crenças familiares, argumentos que você usou por anos para se proteger. Às vezes, a ansiedade persiste porque você construiu castelos mentais para se defender. Mas esses castelos agora te aprisionam. E a única forma de sair é permitindo que Deus derrube essas muralhas com a verdade dele. A verdade liberta. Jesus disse isso. Mas para que a verdade liberte, ela precisa substituir a mentira. E isso acontece dentro da oração. Quando você ora dizendo: Senhor, o que eu tenho acreditado que não vem de ti, o Espírito começa a mostrar. Ele traz à luz pensamentos que você nunca questionou.
Ele revela raízes escondidas, e quando você vê com clareza, pode finalmente entregar com profundidade. É nesse ponto que a oração deixa de ser monólogo e se torna diálogo. Você fala, Deus responde. Você entrega, Ele toca. Você abre, Ele ocupa. E a mente começa a se reorganizar, não de forma mágica, mas de forma espiritual. A ansiedade que antes gritava começa a perder volume, porque agora a mente está se alinhando com promessas eternas, e onde há promessa clara, o medo não encontra espaço. Agora, com a mente rendida, é hora de descansar, porque a oração que realinha não termina em agitação. Ela termina em paz, não porque tudo mudou por fora, mas porque algo foi restaurado por dentro. E é com essa mente renovada que você será capaz de fazer algo que antes parecia impossível: confiar sem entender. E nesse nível de confiança, o verdadeiro descanso começa. O descanso da mente que decide confiar sem entender. Há um tipo de descanso que não vem com o fim dos problemas, mas com o fim da resistência interior. Um descanso que não depende da lógica, nem da explicação, nem do desfecho visível. É o descanso que nasce da confiança, daquela confiança que decide repousar mesmo em meio à escuridão, que escolhe respirar fundo, mesmo quando nada ao redor mudou, que se deita em paz, não porque entendeu tudo, mas porque entregou tudo. E esse descanso não é humano, é espiritual. É fruto de uma decisão que o mundo não entende, mas que o céu honra. Confiar sem entender. É nesse lugar que a mente ansiosa finalmente se aquieta. Porque até aqui você orou, entregou-se e realinhou. Mas ainda existe uma escolha que precisa ser feita: continuar carregando o que não se explica ou descansar no que já foi prometido. E essa escolha precisa ser feita não com a emoção, mas com o espírito. Porque a alma ainda vai querer entender, controlar, revisar, prever. Mas o espírito, quando alinhado com o Espírito de Deus, sussurra outra direção. Confia. Confiar não é um sentimento, é uma atitude. É quando você diz: o Senhor, mesmo que eu não veja, eu sei que tu estás agindo. Mesmo que pareça demorado, eu sei que há um tempo certo. Mesmo que tudo esteja em silêncio, eu sei que o teu silêncio não é ausência, é preparação. Esse tipo de confiança não é frágil, é firme. Não é baseada no agora, mas no eterno. Não se abala com as notícias, nem com os atrasos, nem com o aparente abandono. Porque ela está enraizada em quem Deus é, não no que os olhos enxergam. E é aqui que o Espírito Santo conduz você a esse descanso profundo, não porque você entendeu, mas porque você creu. Porque você decidiu que não vale mais a pena viver com a alma em guerra, que não há mais sentido em tentar forçar respostas que só virão no tempo de Deus, que não há mais paz em correr atrás do controle, só há paz em soltar. E soltar exige fé. Foi isso que Abraão fez quando subiu o monte com Isaque. Ele não tinha todas as respostas, mas confiou. Foi isso que Maria fez quando ouviu o anjo anunciar algo impossível. Ela não entendeu, mas respondeu: que se cumpra em mim a tua palavra. Foi isso que Jesus fez no Getsêmani, quando o cálice da dor se apresentou. Ele suou sangue, mas descansou no querer do Pai. Essa é a fé que descansa. A fé que não exige compreender para obedecer. A fé que não negocia com o medo, mas caminha com o Espírito. Talvez até hoje você tenha pensado que descansar é desistir, que parar é sinal de fraqueza, que confiar sem entender é perigoso. Mas o reino de Deus opera em outro ritmo, e nesse reino, descansar é sinal de maturidade. Parar é prova de fé. Confiar sem entender é o que ativa milagres invisíveis, porque quando você deixa de guerrear com a própria mente, Deus começa a guerrear por você. E esse descanso não significa passividade, significa entrega ativa, significa dizer todos os dias: eu não controlo, mas estou seguro. Significa lembrar que a paz não depende do que acontece, mas de quem habita. Que a presença do Espírito Santo é maior do que qualquer incerteza. Que há um descanso reservado para os que não apenas oram, mas permanecem. Que não apenas creem quando tudo vai bem,
mas continuam firmes quando tudo parece incerto. É nesse lugar que você começa a viver de verdade. Porque viver sob pressão constante, sob medo constante, sob dúvida constante, não é vida, é prisão. Mas quando o coração decide confiar e a mente se rende, a alma encontra descanso. Não o descanso da lógica, mas o descanso da fé. Não a ausência de problemas, mas a presença da paz. E essa presença é suficiente. Agora que você chegou até aqui, está pronto para algo maior. Algo que não vem das palavras, mas do Espírito. Um momento em que o grito da sua mente finalmente será vencido. Não por força, não por entendimento, mas pelo silêncio de Deus habitando dentro de você. E nesse silêncio, você vai descobrir o que é viver com a alma em paz. Quando o silêncio do Espírito vence o grito da ansiedade. Existem gritos que ninguém ouve. Gritos que moram dentro da mente, que ressoam entre pensamentos, que invadem o silêncio e tiram o sono. Gritos que dizem que você não vai conseguir, que nada vai mudar, que Deus se esqueceu. Gritos que, de tão constantes, já se tornaram parte da sua rotina emocional. Você acorda com eles, vive com eles, e tenta dormir mesmo quando eles continuam ecoando. Esse é o grito da ansiedade, uma voz interna que parece não ter fim. Mas hoje, algo começou a mudar, porque há outro tipo de silêncio. Um silêncio que não sufoca, mas liberta, que não esconde, mas revela, que não assusta, mas cura. O silêncio do Espírito Santo. Ele não entra gritando, ele não invade, ele não força, ele apenas se apresenta, e quando encontra espaço, ele ocupa tudo. Ele silencia o caos, ele interrompe a confusão, ele quebra o ciclo da inquietação. Ele repousa, e quando ele repousa, os gritos perdem força. A mente que antes estava em guerra começa a se calar. Não porque tudo foi resolvido no mundo exterior, mas porque algo se alinhou no mundo interior. É como se o céu tocasse a terra dentro de você. Como se o Espírito soprasse sobre os lugares que estavam em desordem. E você sente, mesmo sem saber explicar, que algo está diferente. O coração não está mais acelerado. Os pensamentos perderam o peso. As vozes internas que antes gritavam, agora parecem ter sido substituídas por algo novo. Paz. Essa paz não se impõe. Ela permanece. Ela não exige explicações. Ela se revela no meio da rendição. E você entende, talvez pela primeira vez, que não precisa mais lutar contra a ansiedade com força própria. Porque o Espírito Santo está dentro de você. Ele é maior. Ele é suficiente. Ele é presente. Você não precisa voltar ao ciclo de antes. Não precisa viver em alerta constante. Não precisa se acostumar com a mente sobrecarregada. Hoje você viu que existe um outro caminho. Um caminho onde a paz é real. Onde a fé é prática. Onde a oração é profunda. Um caminho onde a mente se torna morada da presença e não território da ansiedade. E se essa mensagem falou com você, se em algum momento o Espírito tocou seu coração e você sentiu que algo verdadeiro aconteceu aí dentro, eu quero te convidar a fazer duas coisas. Primeiro, escreva nos comentários o que Deus ministrou ao seu coração. Seu testemunho pode ser exatamente o que outra pessoa precisa para continuar. Segundo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não por número, não por visibilidade, mas porque você faz parte de algo maior. Cada mensagem aqui é um chamado do céu para restaurar mentes, curar almas e reacender a fé. Talvez você volte aqui outras vezes, e tudo bem, porque o Espírito Santo não se cansa de te tocar. E se um dia o grito tentar voltar, você já sabe onde encontrar o silêncio que cura. Não em vídeos, não em palavras, mas na presença. Que Ele continue falando com você, mesmo quando tudo estiver em silêncio. E que esse silêncio seja a maior prova de que Deus está aí.